Gases refrigerantes. Introdução. Agora nós vamos falar dos gases refrigerantes. Vamos primeiramente definir o que é um gás refrigerante. Gás refrigerante é uma substância que, através da absorção de calor ou da perda de calor, muda seu estado. Se absorve calor e muda de estado, ele se evapora, e se perde calor, ele se condensa. Isso permite que o refrigerante possa circular dentro de um sistema frigorífico. Também nos permite que ele possa absorver calor de um ambiente, assim levando esse calor para fora desse ambiente. Então, ele pode absorver o calor e retirar esse calor absorvido e expulsá-lo para fora. Mas, como faz o gás para realizar esses processos? Bom, os refrigerantes possuem uma particularidade, que em uma determinada pressão e em uma determinada temperatura, eles podem mudar de estado. Nós vamos chamar essa temperatura de temperatura de saturação. Então, como dizíamos, os gases podem mudar de estado. Por exemplo, se estamos em uma câmara frigorífica de conservação, que está evaporando mais ou menos com -6 a -7 graus centígrados, isso é o que determina as normas internacionais para que exista uma temperatura padrão. Os gases estão evaporando a -6 ou -7 graus centígrados. Como dizíamos, todos os gases refrigerantes evaporam em um sistema comercial na mesma temperatura. O que vai modificar é a pressão. De acordo com o tipo de refrigerante, há uma pressão determinada para que a evaporação aconteça. Ou seja, todos os refrigerantes evaporam a uma mesma temperatura nesse tipo de sistema comercial, mas é necessário que haja uma temperatura específica para cada gás para que a evaporação aconteça. Mas, como fazemos para modificar essa pressão para que esteja de acordo com o refrigerante? Bom, a modificação de pressão de acordo com a pressão e a temperatura que queremos que evapore é feita pela relação entre o evaporador e o compressor. Por isso, é muito importante a escolha do compressor e do evaporador. O compressor deve succionar exatamente a mesma quantidade que se evapora no evaporador. Se absorver mais ou aspirar mais refrigerante do que se está evaporando, vai baixar a pressão muito abaixo do que nós queremos. Nós queremos que ele esteja trabalhando na mesma pressão, senão teremos um problema. Se absorver mais, vai baixar a temperatura de evaporação e o refrigerador vai perder em rendimento. Agora, se evaporar mais, baixa a pressão, e se baixa a pressão, baixa a temperatura de evaporação, fazendo também com que o refrigerador perca em rendimento. A única maneira de mantermos constante a temperatura de evaporação é mantermos constante a relação do compressor e do evaporador, ou seja, que a quantidade de gás succionado seja a mesma de gás evaporado. Em refrigeração comercial, mantém-se uma temperatura de evaporação de -6 a -7 graus centígrados, porque em refrigeração comercial a temperatura da câmara deve se manter entre 0 grau e 1 grau centígrado. Então, podemos dizer que entre a temperatura da câmara e a temperatura de evaporação, nós temos aproximadamente um ΔT, um diferencial de temperatura de 6 graus centígrados. Com um ΔT de 6 graus, nós podemos manter uma porcentagem de umidade relativa do ar de 80%, que é o que faz com que os produtos que temos na câmara se conservem sem ressecar-se. Nós precisamos que a temperatura da câmara de conservação seja de 0 a 1 grau.
porque o gás evapora a menos 6 graus. E a diferença é de 6 graus centígrados da temperatura da câmara para a temperatura de evaporação. Esse salto térmico entre a temperatura da câmara e a temperatura de evaporação é o que nos determina qual a porcentagem de umidade da câmara. Como já dissemos anteriormente, no caso de uma refrigeração comercial, necessitamos uma umidade relativa do ar de 80%. Essa diferença, esse salto térmico, é o que faz com que se mantenha essa umidade de 80% dentro da câmara. Mas por que mantém-se essa umidade? Porque o evaporador possui um ponto de orvalho, e nesse ponto, a água que está no ar, que está circulando pelo ambiente, vai começar a condensar pela pressão atmosférica, porque a câmara está na pressão atmosférica, e pela temperatura da câmara. Com essa diferença de temperatura, nós vamos obter para a câmara, quando baixamos a temperatura ambiente entre os produtos uns 25 graus e a temperatura do ponto de orvalho, nós vamos então obter para a câmara, com essa diferença de temperatura, que a quantidade de água obtida nos mantenha uma umidade relativa do ar de 80%, que é o que precisamos para mantermos os alimentos sem ressecar. Bom, esses cálculos de que com 6 graus podemos obter os 80% de umidade relativo do ar que precisamos é definido pelo fabricante. Nós não podemos regular isso. Gases refrigerantes. Características. Quais são as características que requerem um refrigerante para ser utilizado de forma comercial? Temos uma característica que nos últimos anos foi necessário incluir, que é a que não deve causar nenhum dano à camada de ozônio, que seja ecológico e que não contribua para o aquecimento global. São características fundamentais. Por isso, hoje temos uma linha de uns 25, 30 refrigerantes que não possuem essa característica. Por isso, os antigos, os não ecológicos, não se usam mais. E temos também características técnicas. Que tenha um bom efeito refrigerante na temperatura que vai funcionar. O que é o efeito refrigerante? Efeito refrigerante é a relação entre a quantidade de calor que retira por quilo de refrigerante. Ou seja, o 404A tem um efeito refrigerante. O 410 possui um efeito refrigerante diferente. E o 406A tem outro efeito refrigerante. Essa é uma das características termodinâmicas dos refrigeradores que nos interessa muito, porque vai definir o tamanho e a característica da unidade frigorífica. O 404A, a temperatura que melhor responde com o efeito refrigerante é em meia e em baixa temperatura, para a aplicação de meia e baixa temperatura, ou seja, conservação e congelados. O 410A, que é um bom refrigerante com um bom efeito refrigerante, é recomendado para ser usado com uma alta temperatura, como no caso de ar-condicionado. E o 406A é um refrigerante que utilizou-se há alguns anos e hoje em dia não é homologado pelos fabricantes de compressores. É um refrigerante que se utilizava como substituto do R12. O que acontece é que, hoje em dia, pela grande queda de temperatura que ele tem ao evaporar-se ou condensar-se, não são homologados pelos fabricantes de compressores. Mais à frente nós falaremos a respeito do que é a queda de temperatura. Então, o 406A não é homologado pelos fabricantes de compressores.
ou seja, os fabricantes de compressores não dão garantia de seu uso. Hoje em dia, esse gás refrigerante já foi substituído pelo 401A e pelo 401B para aplicação em refrigeração doméstica, em refrigeradores, freezers e bebedouros. O 134 é para equipamentos que já vêm fabricados para o 134. Esse 406A é para substituir o R12 em uma máquina velha que tenha esse gás. Mas como a grande maioria dos compressores que temos no mercado são os de 134A, este é um gás que não está mais homologado. Era somente usado para substituir o R12. Porém, ainda são vendidos compressores para o R12. E esses devem ser carregados com o 401A ou 401B, que são gases homologados pelos fabricantes. Mas os refrigeradores novos geralmente vêm com compressores para o R134A. Todavia, em alguns países ainda são fabricados compressores para o R12, mas estes têm que ser carregados com gases ecológicos. Mas o mais comum hoje é nós encontrarmos refrigeradores com compressores para o 134A, que é um gás ecológico. Bom, aqui nós temos esses dois gases refrigerantes. Outra característica dos gases refrigerantes é que eles têm uma grande queda de temperatura, ou seja, que a evaporação vai ter uma temperatura de entrada, diferente da temperatura de saída. Não será constante, nem a temperatura, nem a pressão, porém essa queda de temperatura é muito pequena, tanto para o 404A como para o 410A. O 410A tem uma queda de temperatura de 0,3 de graus centígrados e o 404A tem uma queda de temperatura de 0,7 de graus centígrados. A queda de temperatura é a diferença que existe entre o ponto de bolha e o ponto de orvalho. O ponto de bolha no evaporador é quando a primeira gota de refrigerante se evapora, e o ponto de orvalho no evaporador é quando a última gota de refrigerante termina de evaporar-se, o que acontece no início e no final do evaporador, respectivamente. Entre o ponto de bolha e o ponto de orvalho, o 406 tem quase 9 graus de diferença, o que dificulta muito o trabalho do equipamento, porque regular o aquecimento de uma válvula de expansão para esse gás é muito difícil. Já o 410 tem 0,3 de graus de diferença, o que é muito pouco, ou seja, quase não sofre queda de temperatura. E o 404A tem 0,7 de graus de diferença, o que também é uma queda de temperatura quase insignificante. Outra vantagem que possui esses dois refrigerantes é que se temos uma pequena perda de refrigerante por algum manejo inadequado ou algo assim, nós podemos voltar a carregar o refrigerante sem ter que retirar todo o gás, porque a queda de temperatura é muito pouca e o refrigerante mantém sua composição, ou seja, a mistura mantém sua composição original, enquanto o 406, com essa queda de temperatura, não nos permite fazer isso. Teríamos que retirar todo o gás para depois podermos voltar a carregá-lo. Já com esses dois refrigerantes, como dissemos, não somente em pequenos equipamentos, como em máquinas grandes, com grande capacidade, podemos fazer. Mas imaginem o trabalho que nós teríamos se tivéssemos que retirar todo o gás, como acontece com o 406A. No caso do 404, podemos ter até 4, 5 ou 6 perdas de gás e voltarmos a carregar sem ter que retirar todo o refrigerante, sem termos que fazer todo o trabalho novamente. Essa é uma característica que tem esses dois refrigerantes da linha 400.
que quase não sofre queda de temperatura. Outra característica que temos que levar em questão com esses refrigerantes é a sua temperatura de condensação, para que seja possível, com a temperatura do ambiente, condensá-lo. A temperatura de condensação é de aproximadamente entre 10 e 20 graus sobre a temperatura ambiente sempre. O que queremos dizer é que se temos 30 graus centígrados de temperatura ambiente, teremos uma temperatura de condensação de 10 graus a mais, ou seja, 40 graus, ou 20 a mais, 50 graus. Geralmente os fabricantes dos condensadores utilizam uma diferença de uns 15 graus, 30 ambiente, 45 de condensação. Com essa temperatura, determinamos que não se aproxime muito à temperatura crítica do refrigerante, como se aproxima no 410, porque a pressão do 410 é muito alta. A temperatura crítica do refrigerante é aquela que não há mais condensação. Chegará ao ponto que se manterá somente no estado de gás. Por mais que baixe a temperatura, ele se manterá em estado gasoso. Essa temperatura crítica queremos que se mantenha longe da temperatura de funcionamento. Nós precisamos que o refrigerante esteja longe de sua temperatura crítica. Cada refrigerante tem sua temperatura crítica. Por quê? Porque se estamos em lugares onde a temperatura ambiente, e lembrando que é a temperatura ambiente que determina a temperatura de condensação e a pressão de condensação. Então, se estamos em lugares onde a temperatura ambiente é quente e estamos em um dia que está fazendo muito calor, levantando muito a temperatura do ambiente, corremos o risco que levante muito a temperatura de condensação e a pressão de condensação, fazendo com que se aproxime muito da temperatura crítica e a máquina deixe de condensar o necessário para ter um bom rendimento frigorífico, perdendo eficiência. E se perder eficiência, deixa de retirar o calor. Isso ocorre muito em zonas tropicais, que são zonas que faz muito calor. Então, quando vamos instalar uma máquina nesses lugares, seja um refrigerador, um ar-condicionado, uma câmara ou etc., um freezer também, temos que verificar se eles possuem um selo dizendo tropical ou tropicalizados. Os tropicalizados possuem condensadores maiores com um fluxo de ar maior que possibilita resolver o problema de rendimento em zonas mais quentes. Mas por que um condensador maior? Um condensador maior faz com que baixe a temperatura de condensação. Por quê? Porque assim temos um setor condensante no sistema frigorífico maior, ou seja, teremos uma superfície maior no condensador e teremos mais ar por unidade de tempo circulando nesse setor. Portanto, a formação de líquidos será maior do que se tivéssemos uma superfície de condensação e um fluxo de ar menores. Então, muitas das falhas em lugares quentes será por essa situação. E o sintoma é que aumenta muito a pressão de alta e perde rendimento. Não perde rendimento somente porque falta gás refrigerante, mas rende menos porque a temperatura onde está o refrigerador é muito alta. O mesmo pode acontecer se colocarmos a unidade condensadora em um ambiente fechado, porque está retirando o calor do ambiente e ao mesmo tempo está cedendo, enviando calor ao ambiente, aumentando a temperatura. E acontece que em um dado momento o aparelho para de resfriar. Por isso temos que escolher um refrigerante que esteja bem longe dessa temperatura e que nos possibilite não termos esse inconveniente. No caso de ar-condicionado, sempre usamos o 410A e temos que ter muito cuidado, muita atenção,
que o equipamento diga tropical, em caso de climas muito quentes. No caso do 410, usa-se para qualquer clima, porque trabalha com alta pressão e próximo da temperatura crítica. Mas os equipamentos que trabalham com 410A para zonas mais quentes são preparados para isso, ou seja, possuem um condensador de maior superfície, e se forem equipamentos com ar artificial, que venham com ventiladores que movam um maior volume de ar. Mas por que, em vez de aumentar o tamanho do condensador, não fabrica-se um gás refrigerante que tenha uma temperatura crítica mais alta? Bom, porque também temos que levar em consideração outras situações quando escolhemos o porquê de usarmos um refrigerante. Porque temos que levar em conta a temperatura de aplicação também, que é o caso do 410A, que com um ar-condicionado possui um bom efeito refrigerante, e um bom efeito refrigerante é muito importante. Já com o 404 não temos um bom efeito refrigerante para ar-condicionado, porque a temperatura de aplicação em um ar-condicionado não é apropriada para trabalharmos com o 404A. Miscibilidade. Outra característica que também nos interessa dos gases refrigerantes é a miscibilidade do refrigerante em forma líquida com o óleo do compressor. A miscibilidade é a possibilidade que um refrigerante em estado líquido tem de se misturar com o óleo e formar uma mistura homogênea, uma mistura capaz de voltar ao compressor. Se o gás não tiver miscibilidade, como no caso do amoníaco, por exemplo, que não possui nenhum grau de miscibilidade com o óleo, e se não tiver um separador de óleo na saída do compressor, isso faria com que o óleo saísse do compressor e se depositasse em um local de baixa temperatura, ou seja, no evaporador, deixando o compressor sem óleo. Portanto, o refrigerante que vamos usar nesses tipos de instalações deve ter miscibilidade em diferentes temperaturas com o óleo do compressor. O óleo, como sabemos, recorre ao sistema frigorífico, porque ele sai do compressor e circula por todo o sistema frigorífico. Os vapores do óleo são primeiramente sugados pelo refrigerante e depois expirados. O que nós vamos fazer é tratarmos de fazer com que volte ao compressor esse óleo. Isso é um defeito que não podemos eliminar das máquinas frigoríficas. Quando o compressor succiona também do cárter de dentro dele os vapores do óleo. Ao succionar, os vapores passam pelo compressor, que os comprime e os manda ao condensador e daí ao evaporador. E do evaporador, se o refrigerante tiver miscibilidade com óleo, então, depois do evaporador, ele volta ao compressor. Por isso, a miscibilidade é muito importante. O grau de miscibilidade que tem um gás refrigerante com o óleo tem relação direta com a temperatura de aplicação. Nós vamos falar de um refrigerante que não se usa mais, que é um refrigerante ruim para baixas temperaturas, que é o R22. O R22 tem miscibilidade em temperaturas que se usa o ar-condicionado, mas em baixas temperaturas o refrigerante R22 não tem miscibilidade com o óleo. Por isso, veremos que em todas as instalações que usam o R22 em baixa temperatura, todas possuem um separador de óleo, como por exemplo as câmaras frigoríficas que possuem um separador de óleo. O R22 foi criado na década de 60
para ser utilizado em ar condicionado. Assim como o 410A, o R22 foi desenhado para ser utilizado em ar-condicionados. O que aconteceu é que durante a etapa de substituição do R22 pelo 404, que é um refrigerante ideal para meia e baixa temperatura, começou-se a utilizar o R22 em câmaras frigoríficas com separador de azeite. Calor da compressão. Outra característica dos refrigerantes que temos que levar em consideração é que o calor na compressão seja o mais baixo possível. Quando comprimimos um gás, geramos uma elevação de temperatura e uma elevação de pressão. A temperatura que alcança é uma característica particular do gás que estamos comprimindo. Há refrigerantes que sua temperatura se eleva muito na saída do compressor. Há um aquecimento excessivo na descarga do compressor. Quando vemos uma câmara, veremos que as câmaras frigoríficas possuem um sensor que mede a temperatura de saída do compressor. Se aquecer muito sua temperatura, a unidade desliga-se. O refrigerante 22 tem a particularidade de que na saída de descarga do compressor, ele aquece muito sua temperatura. Já o 404A, que se utiliza hoje em dia, ele tem uma alta relação de compressão com baixa temperatura. Ou seja, ele tem a característica de aquecer pouco. A temperatura desse gás, quando aquece, chega a aproximadamente 60 a 70 graus centígrados, enquanto o R22 chega a uns 90 e poucos graus. Nós conseguimos baixar essa temperatura com uma mistura que se utiliza no 404A. Como dissemos, o 404A é o refrigerante do presente e do futuro para ser usado por muito tempo ainda, porque não tem em seus componentes as misturas do R22. Porém, o 406 tem, e por isso não é homologado. E por ter em seus componentes as misturas do R22, tem a característica de elevar muito sua temperatura na descarga do compressor. Mas qual a importância da temperatura na descarga do compressor? Por que vamos usar o 404, que é ecológico e bastante caro? Qual é a vantagem? Por ser ecológico, já é uma vantagem, mas é caro. E por que temos que usar esse? Porque na saída do compressor não podemos ter mais de 100 graus centígrados, porque o óleo perde sua viscosidade a 130 graus. E se na saída do compressor temos 95, estamos bem perto da temperatura crítica, porque nós medimos a temperatura a 20 centímetros de distância do compressor, e dentro do compressor temos de 15 a 20 graus a mais. Então, estamos muito perto da temperatura que o óleo perde sua viscosidade. Esse é um dos problemas, uma das razões, porque se usa o 404A. Mesmo que custe mais caro, esse refrigerante tem essa vantagem. Por quê? Porque com ele não precisamos nos preocupar que o óleo perca sua viscosidade. E não é só isso, também os bobinados. A isolação dos bobinados dos compressores herméticos se derretem a 130 graus centígrados. Se derreterem-se a essa temperatura, temos que estar sempre bem longe dela, porque corremos o risco de queimar o motocompressor. Por isso que quando a instalação tem pouco refrigerante e aquecem-se muito o compressor,
os compressores se queimam, porque chegamos a uma temperatura na qual o bobinado não resiste. Então, as características positivas de termos uma baixa temperatura na saída nós encontramos nesse gás, principalmente em média e baixa temperatura. Por isso, usamos este gás. Média e baixa temperatura, em aplicação comercial, refere-se à manutenção de congelados. Menos 18 graus centígrados, menos 20, menos 25, menos 30 para conservação de congelados. Essa mesma característica temos no gás 410A, que apesar de levantar muito sua pressão, a temperatura mantém-se baixa. O 404 também tem essa característica. Se compararmos o 404 com o R22 na mesma temperatura de condensação, veremos que o R22 terá uma pressão ao redor de 180-200 libras por polegada quadrada, enquanto o 404 terá 250 a 260 libras por polegadas quadradas. Terá mais pressão o 404, o mesmo ocorre com o 410, que também terá mais pressão, porém a temperatura de aquecimento pela mistura dos refrigerantes será mais baixa. Substituição do R22 pelo 404A em refrigeração comercial. Em refrigeração comercial, hoje em dia, ainda existem muitas câmaras com o R22, seja em temperatura comercial ou em baixa temperatura para congelamento. Em quase todos os países, existem programas de conversão das câmaras do R22 para o 404A. Pelas características que possui este gás, o R22 é um refrigerante que aquece muito e, a longo prazo, ele prejudica a camada de ozônio. Então, o refrigerante ideal para baixa e média temperatura é o 404A. Mas, e o que nós vamos ter que trocar em uma câmara que tem o R22? Duas coisas. Uma é a válvula termostática de expansão e a outra é o compressor. São as duas coisas que temos que trocar. Todos os estudos feitos sobre a densidade, sobre a velocidade de deslocamento do refrigerante circulando, têm nos mostrado que a tubulação usada pelo R22 é uma tubulação que admite a circulação do R404A. O único inconveniente seria a densidade do 404A, que justamente é maior do que a do R22. Mas esse inconveniente é pequeno, por isso não precisamos alterar a tubulação. Sempre que formos fazer uma conversão, a primeira coisa que temos que fazer é limpar a instalação com o 141B, para que não fique nenhum vestígio de óleo mineral, que é o óleo usado pelo R22, porque o 404A usa óleo sintético e o 404A não possui miscibilidade com óleo mineral. Por isso, não devemos ter nenhum resto de óleo mineral na tubulação. Outra característica que muito nos importa em um sistema frigorífico é a relação entre a quantidade de calor retirado da câmara e a quantidade de energia elétrica necessária para que esse trabalho seja executado. Essa relação é conhecida como COP, Coeficiente de Performance. O COP nos permite saber se a máquina, para uma determinada quantidade de calor retirado, vai consumir mais ou menos energia elétrica. Por isso, é um dado muito importante em uma instalação frigorífica, porque assim poderemos medir, por exemplo, ao longo de um ano, o consumo, para sabermos que compressor nós podemos usar.
Lembrando que o compressor trabalha com energia elétrica. Então, se o compressor não é muito eficiente em retirar o calor do ambiente, ou o refrigerante não é muito eficiente em retirar esse calor com uma quantidade de eletricidade que nós podemos gastar, nós teremos um problema, um grande consumo de energia elétrica acima daquilo que podemos gastar. Porque se retiramos o calor, mas nós gastamos muita eletricidade, temos um grande problema de eficiência e o sistema não nos serve, mesmo que ele resfrie. Mas o que fizemos, ou o que podemos fazer para ter um copo adequado? Bom, isso depende das características do refrigerante. O refrigerante é a peça fundamental para termos um copo adequado. É um dos elementos fundamentais. No caso, se compararmos o R22 com o 404A, o 404A perde em rendimento. Mas, como as câmaras que trabalham durante todo o ano trabalham com condensação flutuante, e isso é, nós podemos fazer com que o fluxo de ar que passa através do condensador possa variar, variando a velocidade dos ventiladores ou parando os ventiladores. Então, o 404A se comporta melhor nessa situação. Assim, ao longo de um ano, nós teremos um copo melhor do que o R22, devido a essa característica do 404A. Claro, se temos uma câmara frigorífica com condensação flutuante, é claro, é lógico. Mas por que o 404 é menos eficiente? Porque ele tem uma relação de pressão muito alta, muito mais alta que o R22. O 404 na saída tem uma pressão muito mais alta que o R22. E como nós já falamos, o que define a eficiência mecânica de um compressor é a relação de pressão entre a sucção e a descarga desse compressor. Se nós temos uma relação de pressão maior, o compressor trabalha mais. Mas como podemos regular a passagem de ar de acordo com a temperatura ambiente para que passe mais ou menos ar no condensador? Porque temos uma condensação flutuante, teremos um grau de maior eficiência com o 404A ao longo do tempo. E isso nós podemos fazer graças ao presostato, fazendo com que o ventilador pare ou funcione de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, em dias frios, o presostato desliga o ventilador, assim economizando energia. Para nós finalizarmos com o 404A, nós vamos fazer mais algumas retificações em relação à conversão. Nas câmaras, podemos convertê-las trocando somente o compressor e a válvula termostática de expansão, além de termos que fazer uma limpeza interna da instalação. Como falamos antes, para que não fique resíduos de óleo. Há outros elementos que temos que levar em conta. Um desses elementos que temos que levar em conta é o filtro. O 404A se contamina ao entrar em contato com a alúmina ativada. A alúmina ativada é um elemento secador, integrante do filtro. Há filtros com alúmina ativada, porém,
a outros filtros com peneira molecular. Os de peneira molecular não possuem alúmina ativada. E como nós já dissemos, o 404A se contamina com alúmina ativada. Então, o filtro que nós iremos colocar para o 404A tem que ser sem alúmina ativada. Tem que ser um filtro de peneira molecular, sem alúmina ativada. E isso é muito importante. Não podemos jamais esquecer deste detalhe. Outra coisa que temos que levar em conta é que quando realizarmos o trabalho de colocarmos algum acessório que necessite de uma flange na tubulação, por exemplo, se colocarmos um manômetro ou um presostato, devemos colocar uma flange reforçada que nos permita manter o gás na maior pressão possível, sem termos nenhum inconveniente. Outra coisa é que todos os reservatórios que vêm para o R22, o O-Ring, que é um anel de borracha isolante que eles possuem, não é compatível com o 404A. Os reservatórios são usados para medirmos a pressão. No caso dessa medição de pressão, o O-Ring que vem internamente para o R22 não é compatível com o 404A. E isso é uma coisa que enfatizamos, que sempre o O-Ring tem que ser com Viton, que é uma borracha compatível com a maioria desses gases. Bom, nós falamos um pouco a respeito da conversão do R22 de equipamentos com o R22 para o 404. E quando nós fazermos na prática essa conversão do R22 para o 404A, nós veremos todas essas situações que nós falamos. Características do R134A. Bom, depois de termos explicado esses três gases, o 410A para ar-condicionado, o 404A para refrigeração comercial de média e baixa temperatura, e o 406, que na realidade não se utiliza muito hoje em dia. Agora, nós vamos falar brevemente do R134A minúsculo, para refrigeração doméstica e automotiva. O 134A é uma substância pura, por isso não tem nenhum dos problemas que esses dois refrigerantes possuem. Nós podemos carregar em forma de gás, pode ter perdas de gás, podemos voltar a recarregar, não tem problemas. O óleo que ele utiliza é o mesmo óleo utilizado por esses dois, é um óleo de poliéster. Portanto, só temos que ter muito cuidado quando fizermos uma recarga de óleo em equipamentos automotivos de ar-condicionado, porque precisamos de um aparelho carregador de óleo. Como dissemos, este gás é usado em refrigeração doméstica, em ar-condicionado automotivo e em transporte refrigerado. No transporte refrigerado, ainda hoje temos muito a utilização do R12, mas esse está sendo substituído em quase todo o transporte refrigerado pelo 134A. Para fazermos essa substituição, temos que trocar o compressor. O compressor do R12 não serve para o R134A, porque é impossível retirarmos todos os resíduos de óleo mineral do compressor do R12. Por isso, temos que trocá-lo. Pressões. Pressão de baixa trabalhará com pressão muito menor que o R12, e em pressão de alta trabalhará com uma pressão um pouco mais elevada que a do R12. Essas foram algumas das características gerais deste refrigerante, que é um refrigerante que é utilizado em refrigeradores domésticos, freezers, por exemplo. É um refrigerante que veio para ficar, é um ecológico, funciona em refrigeradores domésticos, em ar-condicionados automotivos.
Por isso, a grande maioria dos refrigeradores novos já vem com o R134a. Tabela de pressão-temperatura dos gases refrigerantes. Aqui nós temos uma tabela de pressão-temperatura de refrigerantes. Esta tabela serve para determinarmos quando um refrigerante chega ao ponto de condensação ou ao ponto de evaporação dentro da unidade. Como nós não podemos colocar um termômetro dentro da tubulação, a maneira de determinarmos se o gás chegou ou não à temperatura de condensação ou evaporação é observar a pressão que tem esse gás, porque sabemos que todos os gases a uma determinada pressão adquirem determinada temperatura. Então, essa tabela vai nos ajudar, porque se nós temos um gás específico, por exemplo, vamos ver como exemplo o 409, e se tivermos o 409A no equipamento que estamos trabalhando, e o manômetro, quando colocamos nesse equipamento, nos indica, por exemplo, 18,6 polegadas de mercúrio, 18,6 polegadas de mercúrio em vácuo, isso nos quer dizer que o gás está com a temperatura de menos 46 graus centígrados. Se nós medíssemos a pressão em vácuo, por exemplo, deste 409A, e o manômetro nos indica 15,6, o gás então estará a menos 41 graus centígrados. Isso nós podemos fazer com todos os gases que temos nessa tabela. Essa tabela é uma tabela da empresa DuPont. Os gases que nós vamos utilizar, que são o 410A, o 134A e o 404A, estão na parte inferior desta tabela, e nós veremos em seguida. Outra coisa que queremos mencionar, que assim como usamos a temperatura em Celsius, também podemos usar em Fahrenheit. Bom, baixamos a tabela e agora podemos ver os gases que nos interessam: o 134A, o 404A e o 410A. Durante nossa explicação, teremos que baixar a tabela. Por isso, é importante lembrarmos que esses três gases estão nessa posição na tabela, para que não se confundam quando vermos as temperaturas e as pressões. Agora nós vamos analisar como exemplo as temperaturas do 410A. Nós o temos aqui, nessa terceira coluna, vindo do lado direito. Vamos começar a baixar a tabela e vamos baixar a tabela até a temperatura de 6,7 graus centígrados positivos, que é a temperatura de evaporação de um ar-condicionado. Estamos aqui, 127 e 6,7. Aqui temos então 127 polegadas com o equipamento funcionando a uma temperatura de evaporação de 6,7 graus centígrados. Mas o que isso significa? Isso significa que o equipamento está trabalhando bem. Se no nosso caso tivéssemos uma pressão menor, de 101, por exemplo, estaríamos evaporando a uma temperatura de 0 graus centígrados. Evidentemente, estaríamos trabalhando
muito abaixo da temperatura que deveria ser a temperatura de evaporação. Então, concluímos que, verificando a pressão, podemos verificar se o refrigerante está trabalhando bem ou se o equipamento está trabalhando bem em sua aplicação. A leitura de pressão feita pelo manômetro é o indicador que temos para vermos se a temperatura de evaporação está bem ou não. O mesmo vamos fazer agora, supondo que a temperatura do ambiente está em 25 graus centígrados. Vamos ver a temperatura de condensação. Por quê? Subimos 15 graus, então 25 mais 15 é igual a 40, de temperatura de condensação. Qual deve ser a pressão, que terá o 410 então? Vamos ao ponto de 40 graus. Temos 40,6 e teremos 340 polegadas de mercúrio de pressão, do lado de alta. Se o manômetro então nos indica 340, estamos com a temperatura de alta correta, de 40,6, porque estamos condensando em um ambiente que a temperatura é de 25 graus. E somamos 15 graus, que vai ser a diferença de temperatura entre a temperatura ambiente e a temperatura do refrigerante. E temos que somar essa temperatura para termos a temperatura de condensação correta. E isso nós fazemos com todas as máquinas frigoríficas. O que acontece se colocamos o manômetro? Porque vemos que tem alguma falha ou não resfria bem e nós marca, por exemplo, 608 polegadas, estaríamos então condensando a uma temperatura de 65,6 graus. Estaríamos muito longe, mas muito longe da temperatura de condensação possível, porque a única condensação possível a 25 graus centígrados de temperatura ambiente é 40,6. Por isso, podemos dizer que este equipamento tem algum problema no sistema de condensação, que geralmente pode ser que o condensador esteja sujo, e se for, temos que limpá-lo. E se a pressão que o manômetro medir for menor, por exemplo, lembrando que estamos supondo que a temperatura do ambiente é de 25 graus, então, se a pressão fosse menor, fosse 156 polegadas, estaria condensando a 12,8 graus, o que é impossível, porque a temperatura do ambiente está em 25 graus, podemos dizer então que este equipamento não tem gás. Então, nós podemos afirmar, de grosso modo, que quando temos a pressão, ou quando a pressão está menor do que deveria estar no caso deste gás e dessa aplicação em ar-condicionado, é porque não temos gás, e se temos uma pressão maior, é porque temos um problema na condensação. Geralmente, é porque temos o condensador coberto. Como os condensadores estão sempre no exterior, onde há terra, pó ou outra contaminação, temos que, nesse caso, fazer a limpeza do condensador. Por isso, quando há uma falha ou um sintoma de falha em um aparelho de ar-condicionado, quase sempre temos que medir as pressões. Sem medirmos as pressões, é muito difícil identificar e resolver as falhas. Também temos que ressaltar que todos os equipamentos de ar-condicionado, independente de sua capacidade, sempre evaporam e condensam à mesma temperatura, na mesma temperatura de evaporação e na mesma temperatura de condensação. Ou seja, isso que dissemos é válido para equipamentos de 9.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 50 a 60.000 BTUs, ou seja, qual for a capacidade não interessa. Todos os equipamentos de ar-condicionado evaporam e condensam na mesma temperatura. Claro, se tiverem o mesmo gás, que no caso é o 410A. Muitos técnicos ou muitas pessoas que instalam ar-condicionado perguntam continuamente ou se fazem a pergunta: o que acontece se o equipamento for maior ou menor? Nada. Todos os equipamentos, não interessando sua capacidade ou se o compressor é grande ou pequeno, se usam o mesmo gás,
tem a mesma temperatura de condensação e a mesma temperatura de evaporação, ou seja, terá a mesma pressão de baixa e a mesma pressão de alta. Então, o tamanho do equipamento é indiferente.